Espírito Santo, entre na minha casa e traga o milagre para uma causa impossível. Você já percebeu que a sua vida parece estar cercada por muros invisíveis, como se cada passo fosse sufocado por problemas que não se resolvem, contas que se acumulam, doenças que desafiam qualquer tratamento, relacionamentos que se desgastam, sonhos que parecem cada vez mais distantes? Talvez você esteja vivendo justamente aquilo que chamamos de causa impossível, aquela situação que ninguém acredita mais, que até você já começou a achar que não tem saída. Mas e se eu te disser que o impossível é o terreno onde Deus mais gosta de agir? Que o impossível é a oportunidade perfeita para o Espírito Santo mostrar quem ele realmente é? Neste momento, quero que você olhe para dentro de si mesmo e seja honesto. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes acreditou que a sua história já estava decidida? É nessa hora que a palavra de Deus vem como um golpe de realidade e esperança. Porque em Marcos 10:27 está escrito: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Se você está aqui, não é por acaso. Este vídeo foi preparado para você que carrega no coração uma batalha silenciosa, algo que ninguém imagina, mas que rouba a sua paz todas as noites. Talvez seja um diagnóstico, talvez uma dívida impagável, talvez uma traição, talvez uma porta fechada que te impede de avançar. Seja o que for, eu preciso te dizer com toda a clareza: o Espírito Santo pode entrar na sua casa agora mesmo e transformar completamente essa realidade. Por isso, não saia deste vídeo. Não permita que nada tire a sua atenção. O que você vai ouvir aqui não é apenas mais uma oração, é um chamado para a mudança radical da sua vida. Permaneça comigo até o final, porque cada palavra, cada clamor, cada súplica que será feita vai se alinhar à sua necessidade. E quando você menos esperar, sentirá que esta oração foi escrita especialmente para você. O impossível que hoje pesa como um fardo, amanhã será testemunho de vitória. Prepare o seu coração, porque agora vamos clamar juntos. Espírito Santo, entre na minha casa e traga o milagre para esta causa impossível. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com o coração quebrantado e a alma sedenta por um mover sobrenatural. Trago diante de ti uma causa que ultrapassa minhas forças, um peso que os olhos humanos já desistiram de enxergar solução. Não venho por méritos, mas porque creio no teu poder que não conhece barreiras, que não se limita às circunstâncias e que age além do entendimento humano. Neste momento, entrego cada impossibilidade que carrego, acreditando que diante de ti nenhuma muralha permanece de pé, nenhum diagnóstico prevalece, nenhuma sentença humana tem a última palavra. Espírito Santo, tu conheces a profundidade da dor que me acompanha. Sabes das noites em claro, das lágrimas escondidas, dos gritos que só o meu coração escuta. Esta causa que apresento diante de ti é maior do que eu, e por isso não consigo mais lutar sozinho. Mas eu sei que quando tudo parece perdido, é aí que tua mão se revela com maior força. Por isso clamo: entra na minha casa e transforma este cenário que o mundo já considera acabado. Onde disseram não há saída, eu declaro que haverá sim, porque o teu poder é ilimitado. Espírito Santo, eu não peço apenas uma mudança aparente, mas um milagre que seja inegável, que todos possam ver e reconhecer que só poderia ter vindo de ti. Toca no impossível que está diante de mim, arranca os espinhos que machucam, dissolve as pedras que bloqueiam meu caminho e transforma a dor em testemunho. Que minha vida seja marcada por essa virada que ninguém acreditava e que cada detalhe se torne prova viva do teu agir poderoso. Espírito Santo, fortalece meu espírito para que eu não desista no meio da espera. Sei que os teus tempos são perfeitos e que mesmo quando não compreendo, estás trabalhando em meu favor. Dá-me paciência para confiar.
Dá-me olhos espirituais para perceber os sinais do teu mover e dá-me fé suficiente para acreditar, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Sustenta-me em pé até o momento em que o impossível se torne realidade diante dos meus olhos. Espírito Santo, visito cada canto da minha casa e clamo para que a tua presença transforme o ambiente pesado em lugar de esperança. Onde hoje existe medo, que entre a coragem. Onde existe dor, que floresça a cura. Onde existe miséria, que surja abundância. Onde existe silêncio de desespero, que ecoe o cântico de vitória. Não permitas que meu lar seja conhecido pela derrota, mas que seja lembrado como lugar onde o impossível aconteceu. Espírito Santo, eu escolho crer, ainda que a realidade tente me convencer do contrário. Eu escolho declarar que este impossível já está em tuas mãos e que nada poderá resistir ao teu poder. Que a minha história se torne inspiração para outros, mostrando que quando o homem diz, acabou, tu dizes, eu recomeço. Por isso, espero em ti, com a convicção de que verei o milagre acontecer e de que minha casa será testemunha do teu agir sem limites. Espírito Santo, entro em tua presença para suplicar que venhas agir nas áreas em que tudo parece bloqueado. São portas trancadas há anos, caminhos interrompidos, oportunidades que pareciam estar ao meu alcance e de repente se fecharam. Eu reconheço que sozinho não tenho a chave, não possuo o poder de girar os cadeados invisíveis que me impedem de avançar. Mas sei que diante de ti não existe obstáculo intransponível, não existe barreira que resista. Por isso clamo, entra na minha casa, toca cada situação que parece estagnada e revela a tua autoridade sobre tudo o que permanece fechado diante dos meus olhos. Espírito Santo, quantas vezes tentei insistir com minhas próprias forças, tentando forçar portas que jamais se abririam pelo meu esforço humano. Quantas vezes me frustrei, acreditando que tudo dependia da minha capacidade, apenas para perceber que sem a tua direção nada se sustenta. Hoje venho me render ao teu governo, reconhecendo que é somente a tua mão que abre o que ninguém pode abrir. E é somente a tua vontade que fecha o que não faz parte do propósito perfeito para a minha vida. Eu te entrego os lugares onde fracassei, as tentativas frustradas e as dores de cada não que recebi, para que o teu sim prevaleça. Espírito Santo, desejo que cada porta que se abrir seja para a honra do teu nome. Não busco caminhos apenas para satisfazer meu orgulho ou meus desejos pessoais, mas clamo para que o teu propósito seja estabelecido. Se até agora vivi em corredores estreitos, limitado pelo que parecia impossível, que agora eu possa atravessar portais largos que levam ao cumprimento da tua promessa. Abre as oportunidades que me conduzirão a uma vida de testemunho, onde outros poderão ver em mim a prova viva do teu agir. Espírito Santo, entra em minha casa e abre portas de cura para minha família, portas de reconciliação que foram fechadas pela mágoa, portas de prosperidade que foram bloqueadas pela escassez. Onde existe uma chave perdida, que a tua presença seja a solução. Onde existe um portão de ferro erguido pelo inimigo, que a tua força o derrube com poder. Onde existe um coração endurecido, que o teu sopro o transforme em carne novamente. Que nada permaneça bloqueado diante da tua luz, e que cada caminho destrancado me leve a experimentar a tua fidelidade. Espírito Santo, quando o medo me paralisar diante de uma nova chance, dá-me coragem para atravessar a porta que tu abriste. Quando a dúvida me fizer hesitar, lembra-me de que é a tua voz que confirma e sustenta o meu passo. Não quero mais viver preso em portas antigas, em ciclos que me aprisionam, em lugares de derrota. Quero caminhar com ousadia para dentro dos ambientes que tu preparaste, acreditando que ali está a minha vitória e o meu futuro transformado. Espírito Santo, que cada porta aberta se torne testemunho para a minha geração. Que eu não apenas veja o impossível se tornar realidade,
mas que eu possa proclamar que foi a tua mão que realizou. Que a minha casa seja conhecida como lugar onde portas antes seladas se abriram de maneira milagrosa, provando que o teu poder não falha e que tua promessa jamais se quebra. Que o impossível se converta em vitória diante dos meus olhos, e que cada chave que antes não existia seja encontrada em tuas mãos. Espírito Santo, venho a ti trazendo não apenas dores visíveis, mas também aquelas que se escondem no íntimo da alma, feridas que ninguém mais enxerga e que consomem a esperança em silêncio. Existem marcas que o tempo não conseguiu apagar. Lembranças que se transformaram em correntes pesadas, pensamentos que roubam o descanso das minhas noites. Eu clamo para que o teu poder alcance estas áreas secretas e cure não apenas a superfície, mas a raiz daquilo que ainda me aprisiona. Entra na minha casa e toca nos corações quebrados, nas histórias inacabadas e nos vazios que só a tua presença pode preencher. Espírito Santo, quantas vezes sorri para esconder a dor, quantas vezes me calei para não revelar o peso que carrego. Muitas vezes tentei ser forte, mas no fundo só ansiava por um toque que restaurasse aquilo que está despedaçado em mim. Agora eu te entrego tudo o que está ferido, as palavras que machucaram, as escolhas erradas que deixaram marcas, os relacionamentos que partiram minha confiança. Sei que o teu cuidado é capaz de transformar cicatrizes em testemunhos e lágrimas em força renovada. Espírito Santo, visita meu corpo e remove toda a enfermidade que insiste em permanecer. Onde a medicina já não encontra solução, que o teu poder se manifeste. Onde a dor insiste em roubar a paz, que o teu consolo se estabeleça. Não existe doença maior que a tua autoridade. Não existe ferida que não possa ser restaurada pelo teu toque. Que cada célula, cada pensamento, cada sentimento seja renovado e alinhado com a vida abundante que o Senhor preparou para mim. Espírito Santo, alcança também as feridas emocionais que impedem de viver plenamente. Cura a ansiedade que sufoca, a depressão que escurece os dias, os traumas que paralisam decisões. Restaura minha mente para que eu não seja mais escravo de memórias dolorosas, mas que encontre liberdade no teu amor. Que cada pensamento de derrota seja substituído por pensamentos de esperança. E que cada área da minha vida seja tomada pela certeza de que posso recomeçar em ti. Espírito Santo, não permitas que as feridas do passado determinem meu futuro. Mostra-me que a dor não é sentença, mas oportunidade de ver a tua glória agir. Que os pedaços quebrados do meu coração sejam unidos pelas tuas mãos e que, ao invés de fraqueza, eu descubra em ti uma nova força. Transforma aquilo que era vergonha em motivo de honra e aquilo que era fraqueza em testemunho poderoso. Espírito Santo, que o meu lar seja um lugar de cura e restauração. Onde antes havia choro, que haja alegria. Onde antes havia solidão, que haja comunhão verdadeira. Onde antes havia desespero, que floresça a fé. Eu entrego cada ferida profunda nas tuas mãos, confiando que nenhuma dor é grande demais para que tu não possas transformar. Que a minha vida, restaurada pelo teu toque, seja um reflexo do teu amor, que cura por completo. Espírito Santo, apresento diante de ti as lutas financeiras que tenho enfrentado, as dívidas que se acumulam, as contas que parecem não ter fim e a sensação constante de que o esforço não é suficiente. Reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho e falhei, porque não existe estabilidade verdadeira sem a tua presença. Hoje coloco minha vida financeira diante do teu altar, pedindo que entres em minha casa e estabeleças o milagre que somente tu és capaz de realizar. Espírito Santo, tu conheces as limitações que tenho, os recursos escassos e as dificuldades que me cercam. Vês as portas de emprego que se fecharam, os projetos interrompidos e as oportunidades que pareciam promissoras, mas desapareceram. Muitas vezes me senti desamparado,
mas sei que és o Deus da provisão, o mesmo que sustentou o povo no deserto com o pão do céu. Por isso, clamo para que tragas ao meu lar o sustento que ultrapassa a lógica humana, provando que em ti não há falta. Espírito Santo, onde existe escassez, peço que estabeleças abundância. Onde existe estagnação, gera movimento e crescimento. Onde as dívidas sufocam, traga a libertação completa. Que cada real que entrar em minhas mãos seja multiplicado pelo poder da tua graça. Que cada recurso seja usado com sabedoria e que nada me falte. Não quero apenas sobreviver, mas viver de maneira digna, para que o meu lar seja lugar de testemunho e não de vergonha. Espírito Santo, transforma também a minha mentalidade em relação às finanças. Livra-me da ansiedade que me faz temer o futuro. Tira de mim a imprudência que causa descontrole e ensina-me a administrar com sabedoria aquilo que tu me confiares. Que eu não seja dominado pelo medo da falta, mas viva na confiança de que cada dia será suprido por ti. Ensina-me a plantar com fé, a colher com gratidão e a repartir com generosidade, porque sei que aquele que dá nunca ficará desamparado. Espírito Santo, peço que também abras portas inesperadas de provisão. Traz oportunidades novas de trabalho. Coloca pessoas certas em meu caminho, revela estratégias que me façam prosperar e mostra-me soluções que eu ainda não enxerguei. Sei que o teu agir é criativo. Sei que podes usar o improvável para transformar a minha realidade. E sei que em ti está o segredo de toda prosperidade verdadeira. Por isso, espero com confiança o momento em que o milagre financeiro se manifestará diante de mim. Espírito Santo, que a minha casa não seja marcada pela escassez, mas pela abundância que vem de ti. Que as minhas finanças sejam consagradas ao teu nome e que tudo o que eu conquistar seja usado para glorificar-te. Que eu jamais esqueça que todo recurso vem das tuas mãos e que a minha segurança está em ti. Eu declaro que, mesmo em meio ao deserto, o teu poder pode fazer brotar rios de provisão. E creio que o milagre financeiro que tanto necessito já está em movimento. Espírito Santo, trago diante de ti cada membro da minha família, cada coração ferido, cada relação quebrada, cada silêncio que se tornou muro entre nós. Sei que muitas vezes o inimigo tenta semear divisão dentro do lar, porque sabe que uma casa unida é forte e permanece firme. Mas hoje eu clamo para que entres em minha casa e restaures aquilo que parecia perdido. Toca nas nossas feridas, cura nossas diferenças e transforma cada ambiente marcado por discórdia em um lugar de paz e reconciliação. Espírito Santo, conhece os momentos em que palavras ásperas foram lançadas e produziram marcas profundas. Conheces também as distâncias criadas pelo orgulho, os vínculos rompidos pela mágoa e os sonhos da família que se perderam no caminho. Mas eu sei que o teu poder é capaz de reconstruir o que parecia destruído, de reerguer lares que já estavam em ruínas. Peço que tragas de volta o amor genuíno, a compreensão mútua e a alegria de estarmos juntos, para que meu lar seja exemplo vivo do teu cuidado. Espírito Santo, visita cada coração endurecido pelo tempo. Onde há filhos que não falam com seus pais, traz reconciliação. Onde há casamentos enfraquecidos pela rotina, reacende a chama do amor. Onde há irmãos que se distanciaram por causa de discussões passadas, cria novos laços de união. Que o teu sopro traga vida sobre cada relacionamento que já foi declarado morto, provando que nada é irreversível quando tu decides agir. Espírito Santo, derrama em nós a capacidade de perdoar, porque sem o perdão não existe restauração verdadeira. Ensina-nos a liberar o peso da mágoa e a soltar o passado, para que possamos viver o presente em harmonia. Que cada um em minha família aprenda a olhar para o outro com compaixão, reconhecendo que somos diferentes, mas que todos carregamos a mesma necessidade do teu amor.
Que cada gesto de perdão seja o início de uma nova história dentro do meu lar. Espírito Santo, que minha casa seja conhecida como lugar de união e não de divisão. Onde houver discussões, que haja diálogo construtivo. Onde houver indiferença, que surja cuidado genuíno. Onde houver falta de paciência, que reine a tolerância. Que cada refeição, cada encontro, cada momento em família seja transformado em celebração da tua bondade e que todos que entrarem neste lar sintam a presença da tua paz. Espírito Santo, faço esta entrega com confiança, acreditando que o milagre da restauração já está em movimento. Sei que verei com meus próprios olhos a transformação que só tu podes realizar. Que cada lágrima de dor derramada no seio da minha família seja substituída por lágrimas de gratidão. E que meu lar seja testemunho de que a tua presença é suficiente para unir novamente o que parecia impossível de se juntar. Espírito Santo, venho clamar para que visites minha casa e expulse toda a ameaça que tenta se instalar em silêncio. Muitas vezes, os perigos não são visíveis aos meus olhos, mas tu conheces tudo o que está escondido. Sei que existem forças que tentam enfraquecer minha fé, pensamentos que buscam roubar minha paz, armadilhas preparadas para me afastar do propósito. Mas confio que quando tua presença está no ambiente, nada consegue permanecer oculto. Por isso te peço, entra no meu lar e revela cada sombra escondida, desfazendo toda obra contrária à tua vontade. Espírito Santo, sei que o inimigo busca se aproximar de forma sutil, tentando semear medo, desânimo e confusão. Muitas vezes não percebo de onde vêm os ataques, mas sinto o peso que eles causam em meu coração. Hoje eu me coloco debaixo da tua cobertura, suplicando que sejas o escudo ao redor da minha casa. Onde houver portas espirituais abertas pelo erro ou pela fraqueza, que sejam fechadas pelo teu poder. Onde houver brechas criadas pela falta de vigilância, que sejam cobertas pela tua proteção. Espírito Santo, visita cada cômodo da minha casa e afasta toda a atmosfera de opressão. Onde houver medo, lança fora com a tua paz. Onde houver confusão, estabelece clareza e harmonia. Onde houver angústia, derrama esperança e segurança. Que nenhuma força contrária encontre lugar para permanecer, mas que cada espaço seja marcado pela tua presença, trazendo descanso e confiança para todos que aqui habitam. Espírito Santo, livra também minha mente das ameaças invisíveis que me aprisionam em pensamentos de derrota. Rompe os laços da ansiedade, dissolve as correntes da culpa e derruba os muros erguidos pelo desespero. Que minha mente seja renovada e firme no teu cuidado, para que nenhuma mentira tenha poder sobre mim. Que cada pensamento seja cativo à tua verdade e que eu viva consciente de que és minha fortaleza em todos os momentos. Espírito Santo, protege minha família contra toda trama preparada em segredo. Guarda os passos de cada um. Livra-nos de acidentes, de injustiças, de armadilhas preparadas pelo inimigo. Que os planos ocultos contra a nossa vida sejam frustrados antes mesmo de se levantarem. Que o teu agir seja como muralha ao nosso redor, impedindo qualquer ataque de prosperar. Que minha casa esteja sempre debaixo da tua mão, intocável diante de qualquer intento maligno. Espírito Santo, agradeço porque sei que estás atento a tudo o que me cerca. Mesmo quando eu não vejo, estás lutando em meu favor. Mesmo quando não percebo, já estás desfazendo laços e destruindo ciladas. Eu descanso na certeza de que minha casa está guardada em tuas mãos e que nenhuma ameaça, seja visível ou oculta, poderá permanecer diante do teu poder. Que o meu lar seja sempre um testemunho vivo da tua proteção constante. Espírito Santo, apresento diante de ti todas as situações que já foram consideradas improváveis, aquelas em que ninguém acredita mais, em que a lógica humana já decretou um fim sem retorno. Ouvimos tantas vezes que não dá, que é tarde demais, que não existe mais solução.
mas sei que para ti o improvável é o palco perfeito para manifestar o teu poder. Entra na minha casa e mostra que nada está além do teu alcance, que aquilo que parecia encerrado pode se transformar em um novo começo cheio de esperança. Espírito Santo, olha para os relacionamentos que se tornaram distantes, para os sonhos abandonados pelo medo, para as promessas que parecem ter ficado pelo caminho. Onde a incredulidade tomou conta, coloca fé. Onde a desistência se instalou, desperta coragem. Onde o vazio fala mais alto, traz de volta a certeza de que és Deus de recomeços. O que para os homens soa impossível, para ti é apenas oportunidade de mostrar que a última palavra sempre será tua. Espírito Santo, transforma o improvável em testemunho que inspire outros. Que cada situação em que fui desacreditado se torne motivo de exaltação ao teu nome. Que as pessoas ao redor vejam o teu agir em minha vida e reconheçam que o que aconteceu só poderia vir das tuas mãos. Faz do meu lar um lugar onde a surpresa da tua providência seja constante, mostrando que o teu agir vai além da lógica e do entendimento humano. Espírito Santo, quero aprender a descansar na certeza de que o improvável não é obstáculo para ti. Muitas vezes a minha visão é limitada e eu me deixo aprisionar pelo que vejo, mas sei que o teu olhar vai além, alcançando aquilo que ainda não consigo enxergar. Ensina-me a confiar, mesmo quando não existem sinais visíveis de mudança. Ensina-me a esperar mesmo quando a realidade grita que é impossível. Ensina-me a acreditar, porque sei que o improvável é matéria-prima para os teus milagres. Espírito Santo, que cada impossibilidade se transforme em oportunidade para que o teu poder seja revelado. Onde disseram que não há solução, que nasça uma resposta inesperada. Onde decretaram falência, que floresça prosperidade. Onde afirmaram que não haveria cura, que se manifeste saúde plena. Onde sentenciaram que não existe mais chance, que o teu sopro de vida traga renovação. Que o improvável seja transformado em uma bandeira de vitória erguida no meio da minha casa. Espírito Santo, agradeço porque sei que não dependo de circunstâncias, mas do teu poder que não conhece limites. Sei que o improvável para mim é completamente possível para ti, e é por isso que me entrego sem reservas. Eu escolho crer que verei o improvável se transformar em milagre diante dos meus olhos e que minha vida será testemunho vivo de que quando tu ages, nada pode resistir. Que cada detalhe do meu lar seja prova de que a tua presença transforma o que parecia perdido em nova história de vitória. Espírito Santo, coloco diante de ti todos os caminhos que parecem bloqueados e todas as esperanças que se apagaram ao longo da caminhada. Muitas vezes a vida me mostrou portas fechadas, recusas inesperadas e situações em que parecia não haver saída. Mas hoje eu clamo para que tragas novas oportunidades, que o teu sopro abra horizontes que eu ainda não enxerguei, que direções antes ocultas se tornem visíveis. Entra na minha casa e gera possibilidades que vão além do que eu posso planejar, porque sei que em ti existe sempre um novo começo. Espírito Santo, sei que muitas vezes me deixei aprisionar pelo medo de tentar novamente, pelo peso dos fracassos que me fizeram acreditar que não havia mais chance. Hoje peço que arranques de dentro de mim toda insegurança e que me impulsiones a acreditar no futuro que preparaste. Onde o inimigo disse, acabou, quero ouvir tua voz dizendo, eu faço tudo novo. Que cada porta inesperada seja sinal do teu cuidado e que cada oportunidade trazida por ti seja marcada pela certeza de que és tu quem abre os caminhos. Espírito Santo, coloca diante de mim pessoas certas que me ajudem a avançar. Afasta os laços que me seguram em lugares de estagnação e conecta-me com relacionamentos que abrem portas para o propósito. Se até aqui caminhei em meio ao deserto, que agora eu veja florescer novas possibilidades ao meu redor. Não permitas que eu viva preso ao que ficou para trás.
mas conduz-me para frente, rumo ao que tens reservado para mim e para minha família. Espírito Santo, que as novas oportunidades não sejam apenas para meu benefício, mas também para que eu seja canal de bênção na vida de outros. Que cada conquista seja usada para glorificar o teu nome. Que cada avanço seja testemunho do teu agir. Quero ser lembrado não apenas pelo que alcancei, mas por ter vivido com fidelidade aquilo que tu colocaste em minhas mãos. Ensina-me a valorizar cada chance que me deres e a nunca desperdiçar aquilo que vem do teu coração. Espírito Santo, transforma a minha mentalidade para que eu veja oportunidades até nos momentos de dificuldade. Que eu entenda que até as perdas podem ser portais para algo maior e que nada acontece sem que tenha um propósito em tuas mãos. Dá-me sensibilidade para perceber o que outros não percebem, para enxergar portas onde todos veem apenas paredes e para caminhar com fé, mesmo quando ainda não vejo o resultado. Espírito Santo, agradeço porque sei que o teu agir não se limita às minhas limitações. Sei que já estás preparando novas oportunidades que mudarão a trajetória da minha vida e da minha casa. Sei que cada desafio se tornará um degrau e que cada impossibilidade se tornará prova do teu poder. Eu confio que verei diante dos meus olhos aquilo que parecia distante se tornar realidade e que a minha vida será testemunho de que em ti sempre existe um novo caminho. Espírito Santo, venho diante de ti com o coração cansado pelas batalhas que tenho enfrentado. Muitas vezes, a esperança pareceu se apagar dentro de mim, como uma chama quase sem vida. Mas hoje clamo para que entres na minha casa e reacendas essa luz, para que devolvas à minha alma a certeza de que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Tu és a fonte inesgotável de vida, e quando tua presença se manifesta, até o deserto floresce. Espírito Santo, conheces as vezes em que chorei em silêncio, acreditando que nada mudaria. Sabes quantos sonhos abandonei, quantos projetos deixei de lado porque me senti incapaz de seguir. Mas eu sei que em ti não existe fim sem esperança, porque tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje recebo essa promessa sobre minha vida e sobre minha casa, pedindo que faças brotar novamente a confiança no futuro. Espírito Santo, renova também meu olhar sobre as situações que parecem intransponíveis, onde hoje vejo apenas problemas. Ajuda-me a enxergar oportunidades. Onde existe tristeza, mostra-me os sinais da alegria que virá. Onde há dor, revela que há um propósito maior se formando. Transforma minha visão limitada em um olhar cheio de fé, que não se prende ao que os olhos naturais percebem, mas que enxerga o impossível sendo construído por tuas mãos. Espírito Santo, quero aprender a confiar de forma plena, mesmo quando o tempo parece demorado. Sei que a esperança não é apenas um sentimento, mas uma decisão de confiar no teu caráter fiel. Dá-me paciência para esperar o cumprimento das tuas promessas e força para não desistir no meio da jornada. Sustenta-me quando o cansaço for grande e faz com que cada dia seja renovado pela certeza de que tu estás comigo em cada passo. Espírito Santo, visita minha família e renova também a esperança em cada coração. Onde há filhos que desistiram dos seus sonhos, reacende neles a coragem de tentar novamente. Onde há pais que se sentem frustrados por não conseguirem suprir todas as necessidades, mostra que tu és o provedor fiel. Onde há relacionamentos enfraquecidos pela decepção, planta a confiança de que o amor pode florescer outra vez. Que este lar seja conhecido não pela desistência, mas pela perseverança em acreditar que sempre haverá uma saída em ti, Espírito Santo. Agradeço porque sei que a esperança não é ilusão, mas é a certeza de que a tua mão está em movimento mesmo quando não percebo.
Sei que minha história não termina na dor, nem no fracasso, nem na escassez, mas em vitória e plenitude. Hoje eu escolho levantar a cabeça e declarar que minha esperança está viva, porque está firmada em Ti. Que a minha casa seja marcada por esta renovação diária e que todos que entrarem nela sintam a mesma certeza. O melhor ainda está por vir. Espírito Santo, apresento diante de Ti todas as palavras que foram lançadas contra mim e minha casa. Sei que muitas vezes o peso dos julgamentos humanos tenta me paralisar, fazendo-me acreditar que não sou digno ou capaz de avançar. Mas hoje declaro que a Tua voz é mais forte do que qualquer sentença contrária. Entra no meu lar e derruba todo o fardo de acusações, libertando-nos do poder das palavras negativas que tentaram nos aprisionar. Espírito Santo, sei que o mundo é rápido em apontar erros, mas lento em estender graça. Já ouvi declarações de fracasso, previsões de derrota e sentenças que não vinham de Ti. Por isso clamo para que apagues da minha mente toda marca deixada por essas palavras e que me faças caminhar com a certeza de que a minha identidade está em Ti. Não sou definido pelos erros do passado, mas pela Tua promessa que me conduz a um futuro de vitória. Espírito Santo, ajuda-me a não carregar sobre os ombros o peso das opiniões alheias. Que eu aprenda a viver livre da necessidade de aprovação humana e a descansar no Teu olhar. Onde disseram que não sou capaz, lembra-me que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Onde afirmaram que não há solução, mostra-me que Tu és a saída. Onde declararam que nada daria certo, prova com Tua fidelidade que és Deus de resultados surpreendentes. Espírito Santo, quero também aprender a não julgar os outros, porque sei que muitas vezes o julgamento é a arma de destruição que fere e separa. Ensina-me a estender misericórdia, a compreender as limitações dos que me cercam e a oferecer perdão em vez de condenação. Que a minha casa seja marcada pela graça e não pelo peso de acusações, e que sejamos conhecidos como família que acolhe e ama como Tu nos amas. Espírito Santo, visita cada coração da minha família que foi ferido por palavras injustas. Consola os que carregam traumas de críticas severas, restaura a autoestima de quem foi diminuído e dá coragem para recomeçar aqueles que foram desmotivados por vozes de condenação. Que cada membro do meu lar aprenda a viver guiado pela Tua verdade e não pelas mentiras ditas contra nós. Espírito Santo, agradeço porque sei que nenhum julgamento humano é maior do que o Teu perdão. Sei que nenhuma sentença lançada pode resistir ao poder da Tua graça. Sei que Tu és o Deus que absolve, que restaura e que levanta. Hoje escolho viver livre das palavras que tentaram me prender e escolho caminhar de cabeça erguida, confiando que a última palavra sobre minha vida pertence a Ti. Que minha casa seja um testemunho vivo da superação de todo julgamento. Espírito Santo, apresento diante de Ti o lugar onde habito, cada cômodo, cada parede, cada espaço da minha casa. Quero consagrá-la totalmente à Tua presença, para que não seja apenas um endereço físico, mas um altar vivo onde o Teu nome é exaltado. Que cada detalhe deste lar seja separado para Ti, tornando-se ambiente de paz, de proteção e de bênçãos. Entra em minha casa e estabelece aqui o Teu governo, para que tudo o que acontece dentro dela esteja alinhado com a Tua vontade. Espírito Santo, unge a entrada da minha casa para que apenas o que vem de Ti tenha acesso a este lugar. Que cada visitante sinta a Tua paz ao cruzar a porta e que nenhum mal consiga se infiltrar entre nós. Coloco diante de Ti também cada objeto, cada alimento, cada bem que aqui está, pedindo que tudo seja purificado pelo Teu poder. Não quero que nada em meu lar seja instrumento de perturbação, mas que tudo contribua para que Tua presença seja constantemente sentida. Espírito Santo, visita cada quarto e transforma o ambiente em lugar de descanso verdadeiro. Onde há insônia, traga sono tranquilo. Onde há medo,
derrama segurança. Onde há inquietação, estabelece serenidade. Que cada noite seja marcada pela tua proteção e que cada amanhecer seja cheio de gratidão pela vida renovada. Que minha família acorde todos os dias com a convicção de que habita em um lar consagrado e protegido por ti. Espírito Santo, toma também a sala da minha casa, onde a família se reúne. Que seja lugar de comunhão e alegria, e não de discussões e brigas. Que as conversas que aqui acontecem sejam cheias de sabedoria, que as decisões tomadas neste espaço sejam guiadas pela tua direção e que cada encontro em família seja a oportunidade de fortalecer os laços que nos unem. Que a unidade floresça e que teu amor seja a base de tudo. Espírito Santo, consagro também a cozinha e a mesa do meu lar, pedindo que nunca falte o alimento diário. Que cada refeição seja lembrança da tua provisão e que nunca falte gratidão em nossos corações. Que este espaço não seja apenas de sustento físico, mas também de fortalecimento espiritual e de união familiar. Que a partilha do pão seja acompanhada da partilha do amor e da tua presença constante. Espírito Santo, declaro que a minha casa pertence a ti. Que nenhum mal prospere dentro dela, que nenhuma escuridão encontre abrigo e que nenhum espírito de confusão tenha lugar. Que este lar seja conhecido como morada da paz, como refúgio de esperança e como testemunho do teu cuidado. Hoje entrego cada detalhe a ti, acreditando que ao consagrar minha casa, verei tua presença transformando este lugar em um verdadeiro santuário. Espírito Santo, coloco diante de ti todas as barreiras invisíveis que tentam impedir meu avanço e o da minha família. Muitas vezes não são muros físicos, mas sentimentos, opressões ou resistências que se levantam contra nós. Sei que a tua presença é suficiente para destruir cada obstáculo e abrir caminho onde parecia não haver saída. Entra em minha casa e remove toda força contrária que insiste em se erguer contra o cumprimento da tua vontade. Espírito Santo, visita os lugares onde minha vida está paralisada e com teu sopro quebra toda corrente que me prende ao passado. Dissolve os bloqueios espirituais que tentam travar minha mente, meu coração e minhas finanças. Que cada resistência seja transformada em oportunidade de testemunho e que cada impedimento se torne degrau para a minha vitória. Espírito Santo, sei que muitas vezes o inimigo age em silêncio, colocando dúvidas, medos e inseguranças. Mas hoje declaro que nenhuma dessas estratégias permanecerá. A tua luz expulsa toda escuridão e a tua autoridade coloca por terra cada plano de destruição. Que as barreiras invisíveis que me limitavam até aqui sejam totalmente desfeitas pelo teu poder. Espírito Santo, dá-me discernimento para reconhecer os bloqueios espirituais e força para superá-los. Não quero mais viver refém de pensamentos de derrota ou de sentimentos que me afastam de ti. Quero caminhar em liberdade plena, crendo que aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. Espírito Santo, visita minha família e livra cada pessoa das amarras que tentam prender seus passos. Onde existe medo de arriscar, coloca coragem. Onde existe falta de fé, derrama confiança. Onde existe acomodação, desperta a ousadia de conquistar. Que cada um aqui seja fortalecido para viver o extraordinário que tu preparaste. Espírito Santo, agradeço porque já estás desfazendo barreiras que eu sequer imaginava. Sei que ao te chamar para entrar em minha casa, toda limitação será destruída e novas possibilidades surgirão. Hoje escolho viver pela fé e não pelo que vejo, crendo que as paredes que me cercavam já ruíram diante da tua presença. Espírito Santo, ao clamar por um milagre para minha causa impossível, também reconheço que esse agir não será apenas para mim, mas para impactar outras vidas. Peço que entres em minha casa e faças da minha história um testemunho vivo da tua fidelidade. Que todos ao meu redor percebam que o teu poder se manifestou em algo
que os homens diziam não ter saída. Espírito Santo, que cada vitória que o Senhor me conceder se torne inspiração para aqueles que perderam a fé. Que cada porta aberta em minha vida seja sinal de que Tu ainda és Deus de milagres. Não quero que minha bênção seja guardada apenas para mim, mas que seja multiplicada em esperança para muitos. Espírito Santo, usa o impossível transformado em vitória como prova para os que duvidam. Que até aqueles que zombaram, criticaram ou desacreditaram da minha jornada possam reconhecer que a obra realizada não veio de mãos humanas, mas sim do Teu poder sobrenatural. Espírito Santo, ajuda-me a compartilhar minha experiência sem medo ou vergonha. Que eu tenha coragem de falar da Tua bondade, mesmo nos detalhes que antes pareciam motivo de dor. Que eu seja testemunha viva da Tua graça, proclamando que és fiel em todas as circunstâncias. Espírito Santo, que minha família também seja impactada por este testemunho. Que filhos, irmãos, pais, amigos e vizinhos sejam tocados ao verem o impossível acontecer diante de seus olhos. Que muitos cheguem até Ti, não por discursos, mas porque contemplaram o Teu agir em minha vida. Espírito Santo, agradeço porque sei que meu milagre será ponte para que outros também encontrem a esperança que vem de Ti. Hoje escolho declarar que minha casa não será apenas lugar de bênçãos recebidas, mas de testemunhos espalhados. Que o impossível realizado aqui alcance multidões e glorifique para sempre o Teu nome. Espírito Santo, coloco diante de Ti todas as cadeias que tentam aprisionar a minha vida e a vida da minha família. Sei que existem prisões invisíveis, criadas por erros do passado, por medos constantes e até por maldições que tentam atravessar gerações. Mas creio que a Tua presença é suficiente para quebrar cada uma delas, desfazendo todo laço e nos conduzindo a uma vida de liberdade plena. Entra em minha casa e estabelece libertação em cada canto, arrancando de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Espírito Santo, revela as áreas onde ainda vivemos aprisionados, onde há vícios, derrama libertação. Onde há repetição de fracassos, coloca um novo ciclo de vitória. Onde existem pensamentos de derrota, renova a mente com a Tua verdade. Sei que o Teu poder é maior do que qualquer prisão e é por isso que me coloco diante de Ti, pedindo que quebres as correntes que nos impedem de viver plenamente o Teu propósito. Espírito Santo, sei que as cadeias espirituais não são vistas a olho nu, mas os efeitos delas são sentidos diariamente. Muitas vezes são fardos invisíveis que pesam sobre a alma, roubo da paz, bloqueio da alegria e travas em todas as áreas da vida. Mas hoje declaro que cada corrente será rompida, porque onde o Teu Espírito está, ali há liberdade. E essa liberdade já está sendo estabelecida dentro da minha casa. Espírito Santo, dá-nos coragem para deixar o que nos aprisiona e força para caminhar em novidade de vida. Não queremos mais repetir erros, nem viver em ciclos destrutivos. Queremos avançar livres, confiando que nada pode segurar quem é sustentado pelo Teu poder. Que as gerações futuras não precisem carregar o peso que hoje estamos entregando em Tuas mãos, mas que herdem uma vida de bênção e vitória. Espírito Santo, visita cada membro da minha família e rompe os laços que os impedem de experimentar o melhor. Liberta o coração do medo, a mente da dúvida e os sentimentos da culpa. Que cada um descubra o prazer de viver sem amarras, desfrutando da plenitude que só existe em Ti. Que a Tua liberdade seja tão real em nosso lar, que todos que entrarem aqui percebam a diferença. Espírito Santo, agradeço, porque sei que as cadeias já estão caindo. Sei que a libertação já está acontecendo e que nada poderá nos prender novamente. Hoje escolho viver a nova vida que Tens preparado, livre de tudo o que me segurava, e declaro que minha casa será conhecida como lugar de vitória e não de aprisionamento. Espírito Santo, venho a Ti não apenas para pedir pelo presente, mas também para confiar o futuro da minha vida
e da minha família em tuas mãos. Sei que muitas vezes o amanhã parece incerto, carregado de medos e inseguranças, mas confio que quando tu conduzes nossos passos, não há motivo para temer. Entra em minha casa e planta em nós a certeza de que o futuro será marcado pela tua presença e pelas tuas promessas. Espírito Santo, afasta de mim a ansiedade que tenta roubar a confiança em relação ao que ainda está por vir. Que eu não viva atormentado pelo medo do desconhecido, mas seguro de que tu já estás no meu amanhã. Onde o mundo enxerga riscos, ensina-me a ver oportunidades. Onde a incerteza grita, ensina-me a ouvir a tua voz que diz: eu estarei contigo. Espírito Santo, quero que minha família aprenda a sonhar novamente. Que não tenhamos medo de fazer planos, porque sabemos que nossos projetos podem ser entregues em tuas mãos. Que cada escolha seja guiada pelo teu conselho e que cada decisão abra portas de bênção e de crescimento. Que o futuro não seja motivo de preocupação, mas de confiança plena em ti. Espírito Santo, visita as novas gerações da minha família, os filhos e netos que herdarão os frutos de nossas escolhas. Que cada um deles caminhe em esperança e nunca perca a fé, mesmo em tempos difíceis. Que saibam que são sustentados por ti e que o futuro deles está seguro, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Espírito Santo, transforma os temores do futuro em força para viver o presente com intensidade. Que cada desafio seja encarado como oportunidade de crescer. Que cada batalha seja vista como preparação para vitórias ainda maiores. Dá-nos coragem para enfrentar o amanhã, com a certeza de que já estamos debaixo do teu cuidado e nada poderá nos derrubar. Espírito Santo, agradeço porque sei que o futuro não está nas mãos do acaso, mas nas tuas. Sei que o amanhã será cheio de milagres, cheio de renovações e cheio de vitória. Hoje escolho descansar em ti, confiando que o que está por vir será infinitamente melhor do que tudo o que já passou. Espírito Santo, antes mesmo de ver com os meus olhos, já elevo a ti minha gratidão. Sei que o teu agir não depende do tempo humano, nem se limita às circunstâncias que parecem imutáveis. Hoje, escolho agradecer pelo impossível que está prestes a se tornar realidade, porque confio que a tua fidelidade não falha. Entra em minha casa e sela em cada coração a certeza de que o milagre já foi decretado nos céus e que em breve se manifestará entre nós. Espírito Santo, ainda que a realidade diga o contrário, levanta um cântico de gratidão. Mesmo que os diagnósticos sejam negativos, mesmo que as contas ainda estejam sobre a mesa, mesmo que as feridas ainda não tenham cicatrizado, eu declaro que a tua mão já está em movimento. O agradecimento que hoje ofereço é prova da minha fé, porque escolho acreditar que não preciso ver para confiar. O teu poder não conhece barreiras, e é por isso que agradeço agora pelo que sei que ainda virá. Espírito Santo, ensina-me a cultivar um coração grato em todos os momentos, mesmo nos desertos, mesmo nas tempestades. Que a minha boca não se encha de murmuração, mas de louvor. Que em vez de reclamar pela espera, eu saiba reconhecer o quanto já tens feito por mim. Sei que a gratidão abre portas, sei que ela fortalece a esperança e sei que ela me prepara para receber aquilo que ainda não chegou. Por isso, hoje agradeço não apenas pelo impossível que virá, mas também pelas pequenas vitórias diárias que me mostram o teu cuidado constante. Espírito Santo, quero que minha casa seja marcada pelo louvor e não pela lamentação. Que cada membro da minha família aprenda a agradecer mesmo nas lutas, porque sabemos que és Deus que transforma dores em testemunhos. Que cada oração não termine apenas em pedidos, mas seja coroada com gratidão. Que cada lágrima de desespero seja substituída por lágrimas de agradecimento, porque já podemos sentir a certeza de que não estamos sozinhos e de que o teu socorro sempre chega no tempo certo.
Espírito Santo, sei que a gratidão atrai a tua presença de forma poderosa. Por isso, não quero adiar esse ato de fé. Não quero esperar o milagre acontecer para depois reconhecer a tua bondade. Quero declarar hoje e agora que já te agradeço pela cura que virá, pela porta que se abrirá, pelo relacionamento restaurado, pela dívida quitada, pelo impossível que se transformará em vitória. A minha fé se fortalece quando minha boca se abre em gratidão, e sei que cada palavra de louvor já move os céus em meu favor. Espírito Santo, finalizando esta oração, declaro que o impossível não apenas virá, mas já está em movimento. Não importa o que os homens dizem, não importa o que os olhos veem, não importa o que a lógica aponta, eu creio em ti. Por isso, levanto minhas mãos em gratidão antecipada, declarando que este lar será conhecido como Casa de Milagres, Casa de Vitória e Casa de Testemunhos. Hoje agradeço, amanhã celebrarei e para sempre darei glória ao teu nome. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois de elevarmos juntos essa oração poderosa, creio que o impossível já começou a se mover em sua vida. Cada clamor que apresentamos ao Espírito Santo tem um peso eterno, e a presença dele já está agindo dentro da sua casa, trazendo cura, restauração, provisão e paz. Mesmo antes de vermos com os olhos naturais, podemos confiar que o resultado já está decretado nos céus. A fé que depositamos aqui hoje é a chave que abre caminhos novos, fortalece a esperança e transforma cada impossibilidade em testemunho vivo de vitória. Se este momento de oração falou ao seu coração, quero te convidar a continuar crescendo na intimidade com o Espírito Santo. Temos preparado um material especial em forma de livro digital que pode te ajudar a aprofundar ainda mais esse relacionamento diário com Ele e fortalecer sua caminhada espiritual. E claro, não esqueça, se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Compartilhe também o seu pedido de oração nos comentários, porque queremos interceder por você. Que o Espírito Santo continue trazendo respostas, milagres e abundância sobre sua vida e sua família. Até o próximo vídeo.